Oi, turma, tudo bem? Professor Bonfim, mais uma aula sobre função. Nós vimos aula passada a noção de função. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esses conceitos de função. Eu trouxe aqui uma função que é chamada função afim e é definida pela sentença y igual a x mais b, com a pertencente aos reais e b pertencente aos números reais, e o a diferente de zero. Por que o a precisa ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, você não tem uma função afim. Você vai ter uma função constante, uma reta. Iremos trabalhar isso mais à frente. Nós temos os coeficientes da função afim. Os coeficientes são as letras A e B. Essas letras recebem nomes especiais. Então vamos aqui. O A é o chamado coeficiente angular. Então, A é coeficiente angular. O B é chamado coeficiente linear. Depois, mais à frente, nós veremos o porquê disso. Eu trouxe aqui exemplos de função afim. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de função afim. Nós temos aqui esses exemplos. Nós temos y igual a x mais 1. Aqui, quem são os coeficientes dessa função? Quando não aparece, na frente da letra aqui, tem o número 1. Então, neste caso, os coeficientes, nós temos o 1 e o 1. Então, esse primeiro é o coeficiente angular, é o valor de A. Então, quem é o meu A aqui? Meu A aqui vale 1. Quem é o meu B aqui nesse caso? Meu B também vale 1. Então, aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear. Está entendido? Outro exemplo de função afim, y igual a 2x menos 3. Então, quem é o meu A aqui? Meu A é o termo que está acompanhando o x aqui. Então, o meu A aqui é 2. Quem é o meu B aqui? O meu coeficiente linear, quem é? É o menos 3. Então, B vale menos 3. Está entendido, turma? Agora, nesse caso aqui, nós temos uma função afim também. Y igual a menos 3x. Quem é o meu A? Meu A vai ser igual a menos 3. Quem é o meu B? Ah, professor, não tem B aqui. De fato, o B é 0. Então, quando não tem, você coloca 0. Então, nós temos aqui exemplos de função afim, nós temos os coeficientes dessas funções afim aqui. Está entendido, pessoal? Agora, vamos calcular a imagem de uma função. Lembra que nós começamos a aula passada trabalhando com a ideia de imagem? Então, vamos aqui para essa imagem da função. Nós temos essa função aqui, y igual a 2x menos 3. Vamos calcular a imagem quando o x for igual a menos 2. Então, aqui, onde tem x, eu vou substituir pelo valor do menos 2 aqui. Então, nós vamos calcular essa imagem aqui, onde tem x, está aqui o x, ele vai valer menos 2. Fecho. Aqui nós temos o resto da função. Vou colocar em vermelho só a substituição. Então, nós temos y igual a 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 3. Eu vou trazer para cá porque aqui ficou um pouco apertado. Então, fica y igual. Nós temos aqui, menos 4 e menos 3, quando você somar, y igual a menos 7. Logo, a imagem dessa função vai ser igual a menos 7. Está entendido, pessoal? O x é o chamado contradomínio, perdão, o x é o chamado domínio e o y é o contradomínio. Então, x é o domínio, y é a imagem. Está entendido? Ok, então vamos a mais um exemplo aqui, para você ir pegando essa ideia da imagem de uma função. Nós temos aqui este exemplo aqui. Nós vamos calcular a imagem dessa função aí, menos x mais 3, quando x for igual a menos 3. Tá meio confusa a coisa hoje, né? Então, vou anotar aqui a função. A função é menos x mais 3. Agora, quando x for igual a menos 3,
Então, onde tem x aqui, eu vou substituir esse menos 3. Lembrando, esse menos é da função, abro parênteses, porque no caso do x, o x também é um valor negativo. Então, coloco em parênteses, fecho parênteses, aí mais 3. Y é igual. Agora nós vamos fazer o jogo de sinais para eliminar o parênteses. Menos e menos dá mais. Tira o parênteses, ficou só o 3. Mais esse outro 3. Ó. Vocês estão acompanhando aí? Sim, professor, está dando para entender mais ou menos. Ok. Então, o meu y vai ser igual à soma de 3 mais 3, 6. Então, significa dizer que a imagem da função é o 6. Então, o domínio é o x igual a menos 3 e o contradomínio ou a imagem dessa função é o 6. Vocês entenderam essa ideia de substituição? Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser só essa parte de imagem. Essa parte de imagem da função, ela é conhecida também com o nome de valor numérico da função. Ou seja, quando você substitui um número na função para obter a imagem. Mais à frente, nós iremos estudar essa ideia de imagem através do gráfico. Aí nós entenderemos o domínio, que é o eixo do x, e a imagem, que é o eixo do y. Isso vai ficar bem mais detalhado na nossa próxima aula, que é justamente a construção de gráficos. E aí você entende o que é domínio e o que é contradomínio ou a imagem da função. Ok, turma? Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.